mais de 5h30 e nada do João. Tô acreditando que o João vai se atrasar novamente? Olá, amiguinhos! Que legal ter vocês aqui de novo! Vocês acreditam que o João atrasou de novo? Ô, menino custoso, eu falei para ele que eu ia começar às 5h30 em ponto. Daqui a pouco ele chega aqui todo esbaforido. Quer ver só? Enquanto ele não chega, vamos louvar ao Senhor com uma música bem bonita? Arrasta o sofá, balança esse corpinho e vamos louvar o Senhor. Todo mundo de pé, solta o som! Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, graças a Deus, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Oi, galerinha! Oi, tia Valéria! Até que enfim, hein, João? Você chegou atrasado de novo. Desculpas, amiguinhos! Sabe o que foi? Sim, nos conte o motivo do seu atraso. Eu dormi mais que a cama! Eu fui tirar uma sonequinha depois do almoço e quase que emendo com o sono da noite. Eu até sonhei. Minha mãe me acordou no grito. Ela disse: menino, acorda que já tá na hora do culto. Aí eu pulei da cama, tomei um banho rapidão e vim para cá. Assim está perdoado, João. Mas me conta, o que foi que você sonhou? Eu estava sonhando. Eu estava numa piscina bem grande e bem quentinha. Quando minha mãe me acordou, eu estava morrendo de vontade de fazer xixi. Ainda bem que a minha mãe me acordou, porque senão eu ia fazer xixi na cama. Ah, João, você tem cada história, mas eu vou aproveitar isso para contar sobre a nossa história de hoje. O sonho de Jacó, Gênesis
27 e 28. Joãozinho, você se lembra da história dos dois filhos de Isaque e Rebeca? Lembro sim, tia Valéria. Era Esaú e Jacó. Esaú estava muito zangado com seu irmão Jacó por causa daquilo que ele tinha feito para ele. Mas também, né? Primeiro, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E agora, Jacó tinha fingido que era ele para receber a bênção de seu pai. Pior que foi assim mesmo. Esaú estava tão bravo que ele colocou na sua mente que ele iria matar o seu irmão Jacó logo depois da morte do seu pai. Que tristeza! Um irmão contra o outro. Quando Rebeca soube que Esaú queria matar Jacó, ela disse a Jacó para ele ir para a terra do seu avô e ficar com o seu tio até que o seu irmão tivesse se acalmado. Poxa vida! E o Isaac? O que achou disso? Agora a família ia ficar separada de vez. Para que Isaque não achasse ruim a separação dos irmãos, ela disse que estava muito triste porque Esaú se casou com mulheres que ela não gostava. Então, ela não queria que Jacó fizesse isso também. Por favor, pediu ela, envie Jacó para a família do meu irmão para encontrar uma esposa lá. Ah, acho que entendi. Essa foi a forma que Rebeca encontrou para Jacó fugir de lá antes que Esaú matasse ele. Isso mesmo. Esta foi uma grande desculpa para Isaque enviar Jacó longe de lá. Isaque chamou Jacó e deu a seguinte ordem para ele: não se case com mulheres cananeias. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Jacó partiu logo cedo na manhã, montado nos seus jumentos, e partiu de Berseba para a terra de Arã e para a casa de seu tio. Eu acho que Rebeca e Isaac não devem ter ficado felizes a partida de Jacó, né, tia Valéria? A família estava desunida. Eu também acho que não, mas Rebeca pensou que se Jacó ficasse ali, logo Esaú ia dar um jeito de matar ele, porque ele ficou com muita raiva do irmão. Irmãos devem ser unidos e quando um faz uma coisa ruim para o outro, deve se arrepender e pedir perdão. Isso mesmo, mas Jacó precisou ir para bem longe e lá se foi ele para Berseba. Quando o sol estava se pondo no primeiro dia de viagem, Jacó parou para montar um acampamento para a noite. Ele já estava cansado daquela viagem, então resolveu dormir. Ele encontrou uma pedra para colocar sobre a cabeça e cobriu-se com o cobertor e adormeceu. Puxa, uma pedra? Puxa vida, ele não tinha nem um travesseiro molinho. Não tinha, não. O travesseiro dele foi uma pedra mesmo. Nossa, mas uma pedra muito dura deve ter doído a cabeça dele. Que nada! Ele estava tão cansado da viagem que ele logo dormiu. E naquela noite já teve o sonho mais incrível. Enquanto dormia, ele sonhou e viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Como assim? Uma escada que chegava até o céu e com os anjos descendo e subindo pela escada? Isso mesmo!
O mais importante foi o que Deus falou. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus estava falando com Jacó através do sonho. Ele estava confirmando a promessa que tinha feito para Abraão. Isso mesmo, Deus estava falando com Jacó. E você sabia que hoje Deus também fala com a gente? Deus fala com a gente? Como assim? Deus fala conosco através da Bíblia. Quando lemos a Bíblia e meditamos, Deus está falando ao nosso coração, assim como ele falou com Jacó. Jacó era o filho de Isaque, que era filho de Abraão, e através de Jacó, Deus iria cumprir a promessa feita a Abraão. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ah, sim! Por isso é muito importante ler a Bíblia, porque através dela, Deus fala conosco. Isso mesmo, garoto esperto. Nosso Deus falou com Jacó. Você vai ter tantos descendentes como o pó da terra. Eles vão espalhar a leste e oeste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoados por causa de você e seus descendentes. Eu estou com você e eu vou te proteger onde quer que vá. Eu vou te trazer de volta a essa terra. Eu não vou te deixar até que eu tenha feito o que eu prometi. Deus estava prometendo para Jacó que aquela terra seria dele. Isso mesmo! Que coisa maravilhosa! Jacó estava fugindo por causa da raiva que seu irmão estava dele e mesmo assim Deus encontrou com Jacó. Jacó acordou no meio da noite e disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Que sonho maravilhoso ele teve! Deus falou com ele no sonho. Sim, Jacó estava com medo e disse: este é um lugar tremendo. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta para o céu. Então, ele voltou a dormir e depois se levantou muito cedo pela manhã. Antes de continuar a sua viagem, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e ergueu-a e colocou em forma de um altar. Aí ele pegou o azeite que ele tinha e derramou sobre ela. Ele chamou aquele lugar Betel, que significa a casa de Deus. Como assim? Para que ele derramou azeite sobre a pedra? Ele estava querendo dar alguma coisa de valor para adorar a Deus, porque Jacó sentiu a presença de Deus naquele lugar. Ah, sim! O azeite era algo de valor que ele tinha e ele estava ofertando para Deus. Isso mesmo. Depois que ele derramou o azeite na pedra, Jacó fez uma promessa para Deus. Ele disse: se Deus for comigo, se ele me proteger nessa viagem e se me der comida para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz para a casa dos meus pais, e se ele fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. Como assim? Jacó ainda não acreditava em Deus? Acho que ele até acreditava, mas ainda não tinha nenhum relacionamento com Deus. Ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele assim, como falou com Abraão e Isaque. Aquela foi a primeira vez. Ah, entendi. Ele falou mais ainda. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Dízimo? O que é isso? Dízimo é 10% de
tudo que uma pessoa ganha. Isaac estava prometendo para Deus que se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo que ele conseguisse. Esse Jacó é esquecido mesmo, hein? Será que ele não se lembrava que todas as bênçãos que eram do irmão agora tinham passado para ele? Agora ele estava cheio de bênçãos. É claro que ele ia conseguir ter muitas riquezas. É verdade, João. Jacó era o filho que tinha a bênção de Isaac e de Abraão. Então, Jacó arrumou suas coisas e seguiu o caminho, porque ele ainda tinha um longo caminho a percorrer até chegar na casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, e Deus estava com ele. Tia Valéria, e quando ele chegou lá na casa de Labão, o que aconteceu? Labão, João. O tio dele se chamava Labão. Na semana que vem, nós vamos ver o que aconteceu com Jacó quando chegou aonde o seu tio Labão vivia. Ah, que peninha, já acabou? Acabou! Você chegou atrasado e perdeu parte do louvor. Semana que vem, chegue na hora. Às 5h30, né, tia? Amiguinhos, semana que vem eu chego na hora certinha pra gente começar o culto juntinhos e depois aprender mais sobre a história de Jacó. Combinado!